Nesse tempo de eleição, a gente vê muitas propostas, muita gente falando que vai mudar, e aqueles que estão no poder falando que o bom trabalho tem que continuar, entre outros slogans com o mesmo sentido. Numa dessas campanhas, um vereador tentando a reeleição falou que ele foi o criador da lei que garantiu o emprego dos cobradores de ônibus. Mas será que isso é realmente bom para os cobradores? Olá pessoal, eu sou o Rafael Augusto, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Papo de Churrasco. Quando eu era criança, uma das coisas em que eu achava muito engraçado eram as campanhas de vereadores. E deputados também, tem alguns, mas mais vereadores. E existem vários vídeos aí na internet sobre essas campanhas bizarras de pessoas que querem aparecer a todo custo. E eu dava muita risada sobre como alguns criavam um personagem. Mas também quando eu era criança eu acabei vendo uma reportagem que na época me deixou muito triste. A reportagem falava que na zona rural brasileira, nos campos, enfim, nas fazendas, o homem estava sendo substituído por uma máquina. E dando um exemplo lá sobre cortadores de cana, que pessimamente tem um nome de... são referidos de boia fria, um termo totalmente ridículo. Eles davam um exemplo que apenas uma máquina era capaz de fazer o trabalho de 30 cortadores de cana. E que esses 30 cortadores de cana iriam perder os seus empregos para que apenas uma pessoa trabalhasse, que no caso era o operador da máquina em si. Eu fiquei com aquilo na cabeça e, sei lá, com 6, 7 anos, o meu pensamento era que todos os cortadores de cana, 30 cortadores de cana para cada máquina sendo fabricada, iriam morrer de fome, porque os 30 trabalhadores por cada máquina não iriam mais com o que trabalhar. E esse foi o meu pensamento por muito tempo e aquilo me angustiava mesmo toda vez que eu lembrava da reportagem. E com o passar do tempo eu fui pensando e questionando aquela minha angústia. E eu, claro, fui chegar à conclusão que não é bem assim. Você tem um engenheiro que projetou a máquina, você tem quem vende o combustível, quem faz a manutenção, você tem o instrutor, você tem o montador na fábrica, quem vende peças, enfim. Você tem uma série de profissionais que aí sim, que ao vender a máquina só emprega uma pessoa naquela fazenda. Mas ela emprega indiretamente vários outros. É uma coisa simples de entender. É claro que aqueles 30 que saíram ali da função de cortadores de cana, não são eles que vão trabalhar nas fábricas, vão ser os engenheiros, enfim, os projetistas dessas máquinas. Mas é claro que vai ter oportunidade para outros, tira a oportunidade de um e gera oportunidade para outros com um salário melhor. Mas como eu disse no início do vídeo, um candidato a vereador, enfatizando a lei em que ele criou para manter o emprego dos cobradores de ônibus. E eu fiquei pensando, será que realmente é importante para os cobradores de ônibus ter alguém que lute para eles manterem os seus empregos? E eu cheguei à conclusão que, obviamente, que não. É fácil entender porque isso, né, é uma modernização de absolutamente tudo. Não é difícil você colocar um sistema no ônibus em que a pessoa tem que pagar e tirar a função do cobrador. Não existe mais a função do cobrador, modernizando toda a estrutura do ônibus. É bom para todos. E eu cheguei à conclusão que é bom inclusive para os cobradores. Para quem interessa que os cobradores continuem sendo cobradores? Para aqueles que fingem lutar pela classe. Qual seria então o projeto correto a ser feito? Você manter hoje os cobradores, até porque não há estrutura, não há dinheiro por conta da crise para automatizar todos os ônibus de uma cidade grande, era uma cidade grande, uma das maiores do Brasil, mas para que você dê oportunidade para que esse cobrador, daqui a algum tempo, eles tenham uma outra profissão. Já que a profissão dele está iminente de acabar e que é bom que acabe a profissão de cobrador, para o bem dos próprios cobradores, não que tenha problema ser cobrador, problema nenhum, é uma profissão digna, totalmente digna. Foi muito útil por muito tempo,
Mas é um trabalho que não é valorizado financeiramente. E isso reflete na qualidade de vida da família que depende desse cobrador, seja totalmente ou parcialmente. Então, qual que seria um projeto correto se realmente esse vereador estivesse pensando nisso? É uma profissão que está na iminência de acabar? Então vamos criar formas de transformar os cobradores de hoje nos projetistas de amanhã, nos mecânicos de catracas eletrônicas de amanhã, enfim, engenheiros, etc. Aí sim seria uma inclusão total. E não simplesmente você se orgulhar por manter o emprego de um cobrador que recebe um salário muito baixo, próximo ao salário mínimo. Então criar meios de capacitar esses profissionais é a melhor forma de ajudá-los. E não simplesmente através de uma lei travar toda uma cidade de uma modernidade, travar uma classe inteira para que continue recebendo salários baixíssimos, que são os salários oferecidos para essa classe, e travando já aqueles qualificados que estão no mercado de trabalho, que poderiam trabalhar com tecnologia, técnicos de mecânica, engenheiros mecânicos, etc. Então, pensem bem na hora que alguém falar que está defendendo a sua classe, porque às vezes defender uma classe trabalhadora é exatamente acabar com ela. Mas não acabar com as pessoas que são dessa classe, mas acabar com a classe em si. As pessoas têm muito medo de mudanças e espertinhos como esse político que tentam fingir que estão ajudando uma classe acabam se aproveitando disso. Uma cidade ela precisa ir junto com a modernidade, trazer junto aqueles que por algum motivo ficaram para trás, seja qual for a sua profissão. Então, às vezes, para ajudar uma classe, a melhor forma é extinguir aquele trabalho e dar oportunidade e dar condições para que eles possam, então, evoluir, possam mudar de profissão. Pensem nisso.